Livro de Provérbios, capítulo 10, e o versículo 3 diz: O Senhor não deixará ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaçará. Eu quero trocar uma ideia contigo sobre este assunto. C.S. Lewis, pensando em algo muito parecido, ele disse certa vez uma frase muito interessante. Ele disse: Descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. A cada dia que passa tem ficado mais claro como a fome de outro mundo tem abatido contra todas as pessoas. A gente tem percebido pessoas ficando cada dia mais agitadas, algumas buscando se refugiar em drogas, outras buscando se refugiar no romance, outras se entregando às noitadas, à bebida e qualquer deleite que este mundo possa oferecer, mas ela não consegue se ver saciada. Por mais que ela se envolva com tudo que este mundo pode oferecer, ela continua com aquele sentimento no coração de que está faltando alguma coisa. Pessoas realizam, estudam e trabalham e conquistam muitas coisas, mas dia após dia, aquela sensação de que ainda falta alguma coisa não a deixa. E ela percebe então que a cada dia que passa, ela vai perdendo os seus dias, vai envelhecendo, vai avançando a cada dia mais em idade e ela não consegue se sentir satisfeita na sua alma. O que falta muitas vezes em nossa percepção é que não é somente o nosso corpo que tem necessidades. É claro, quando há sede, logo buscamos beber água. Quando há fome, logo buscamos nos alimentar. Quando há sono, logo buscamos nos deitar. São essas necessidades que o nosso corpo tem. Mas nós não somos somente um corpo. Nós, na verdade, temos um corpo, mas nós somos, em essência, uma alma que precisa dos mesmos cuidados que o nosso corpo. O Evangelho de João, capítulo de número 6, mostra um milagre tremendo da parte de Jesus, quando ele faz a multiplicação dos pães e peixes e alimenta uma multidão. Aquela multidão ficou tão maravilhada de ver aquele milagre que eles começaram a andar atrás de Jesus porque perceberam que andando com Jesus nada ia faltar para eles. Eles iam sempre ter alimento, ia sempre ter o sustento, então boa parte das preocupações deles havia acabado andando com Jesus. E nós nem devemos julgá-los por isso, porque é uma necessidade legítima. Quem já teve fome alguma vez, quem passou alguma necessidade alguma vez, sabe muito bem como é importante ver sanada essa necessidade, como é importante a gente encontrar um sustento, um meio de subsistência. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, é o episódio onde mostra a tentação de Jesus no deserto. Satanás, quando viu que Jesus tinha fome, logo disse a ele: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, tornando para ele, disse: Escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fazendo isso, Satanás estava usando uma necessidade legítima de Jesus para tentá-lo. Porém, Jesus mostrou a Satanás que as suas necessidades espirituais estavam acima das necessidades naturais. É certo que temos fome, é certo que temos muitas necessidades, mas se a nossa necessidade espiritual não for suprida, todo o bem que este mundo pode nos oferecer, todo o suprimento que este mundo pode nos dar, não nos dará satisfação em nossa alma, então teremos fome. Quando Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo: o que adianta eu ter tudo o que este mundo pode me dar? Ser satisfeito em todas as minhas necessidades do corpo, necessidades naturais, e não ter em mim aquilo que a palavra de Deus me dá, que é a paz, a esperança, a salvação. De que adianta o homem ganhar o mundo todo e não ter a sua salvação? Por isso, muitas pessoas têm de tudo o que é necessário para a vida, tudo que é necessário para o corpo. Por isso, muitas pessoas são até muito abastadas. Existem pessoas muito ricas e não conseguem se satisfazer com a sua riqueza. Algumas pessoas são tão ricas e ainda vivem uma vida em busca de riquezas, como se fossem pobres. É porque, na verdade, a sua alma é pobre e ela então busca na riqueza a satisfação para a sua alma,
mas é em vão. A sua vida é frustração. Então, tudo que este mundo pode nos oferecer, seja dinheiro, sejam as realizações, sejam as conquistas, tudo que esse mundo pode nos oferecer, por mais que nós sejamos abastados, por mais que nós tenhamos de tudo o que há nessa terra, sempre haverá um ponto de interrogação lá no fundo do nosso coração. Você mesmo que está me ouvindo neste momento, talvez você seja uma pessoa que não sente falta de nada neste mundo, mas lá no seu coração pode haver um ponto de interrogação. Lá no seu coração pode haver algumas questões, algumas coisas que você não compreende e você ainda sente como se algo estivesse faltando em sua vida. Se você tem essa sensação, então você é uma pessoa feliz. Porque a pessoa que tem a sensação de insatisfação na alma, a pessoa que tem aquela sensação de que tudo na sua vida é pela metade, a pessoa que muitas vezes vive uma vida de lutas, de batalhas, até de algumas conquistas, mas mesmo ao fim delas parece que falta alguma coisa. Você deve se sentir muito feliz e muito privilegiado com isso, porque certamente essa sensação de insatisfação é o Senhor quem tem colocado no seu coração para que você se desperte e busque algo que não tem nessa terra, busque algo que não é deste mundo, para nos curar na nossa alma e para satisfazer desejos que essa terra não pode satisfazer em mim e em você. Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para falar comigo, para falar com você, para nos mostrar coisas lá da terra do Pai dele, para nos levar para viver com ele. As transgressões e o pecado que há em nós eram um impedimento para que nós pudéssemos ter vida com Deus, para que nós pudéssemos receber o perdão de Deus, ter a salvação, mas enviando Deus, o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, Jesus Cristo então nos ensinou um caminho excelente para a salvação. E morrendo na cruz do Calvário, Ele pagou o valor que nós devíamos a Deus pelos nossos pecados. Jesus, Ele é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que morreu na cruz para nos levar para morar com Ele. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sendo assim, queridos, nós observamos que isso que nós acabamos de ouvir agora é o alimento para as nossas almas. O Evangelho, a palavra Evangelho, quer dizer a boa nova, a boa notícia, uma notícia boa, que Jesus foi enviado ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa sensação de insatisfação na alma que muitas pessoas sentem, na verdade, é a incerteza de para onde essa pessoa vai depois que morre. Porque por mais que a pessoa possa ter grandes conquistas, por mais que a pessoa possa ser abastada nessa terra, por mais que a pessoa possa suprir todos os seus desejos nessa terra, a alma dela, lá no fundo, ela tem uma incerteza de para onde ela vai quando a morte chegar. E aquelas pessoas do Evangelho de João, do capítulo 6, que ficaram maravilhadas com Jesus pelos pães e peixes multiplicados que eles comeram, eles começaram então a seguir Jesus, vendo em Jesus um escape para suas necessidades naturais. Seguindo Jesus, então, num dado momento, no Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo de número 27, Jesus diz a eles: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que nós podemos trabalhar sim pela nossa alimentação, pelo nosso sustento, moradia, pelos nossos filhos, pela nossa casa, nossa família. Devemos buscar sim conquistas, devemos buscar todo tipo de sustento para a nossa vida natural. Porém, não podemos negligenciar o conhecimento e o alimento espiritual que vem pela palavra de Deus. Jesus conhece as nossas necessidades. Ele sabe de tudo o que necessitamos em nossa vida.
Ele mesmo diz: veja os pardais, vejam as aves. Elas não trabalham, elas não têm celeiros, elas não têm labor nenhum, e mesmo assim Deus as sustenta. Quanto mais valeis vós do que os pardais? Então, veja, se até a natureza o Senhor sustenta, será que Ele não terá cuidado de mim e de você também? Certamente que terá. Mas Ele quer chamar a nossa atenção para que nós busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nós temos certeza então de com quem andamos. Temos certeza de para onde vamos. E ainda que nos falte alguma coisa nessa terra, a nossa paz não vai nos faltar. Veja o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 27. Ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Jesus quis dizer com isso? Que Ele nos daria um tipo de paz que nada deste mundo pode dar. Ele nos supriria em nossas necessidades interiores como nada neste mundo pode nos suprir. No livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 2, há uma pergunta para nós. E lá diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho no que não pode satisfazer? E ele continua dizendo: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma deleite de gordura. A palavra gordura está relacionada à satisfação. Então veja, queridos, quando ele diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Ele está perguntando por que você vive atrás de coisas que não vão te satisfazer. E quando ele diz: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, ele está dizendo: se você der atenção para a minha palavra, se você buscar conhecer pela Escritura quem eu sou e o que eu penso de você e o que eu quero fazer na sua vida, você então vai se deleitar no seu interior, naquilo que realmente pode satisfazer a sua alma. A única coisa que este mundo pode nos oferecer, a única coisa que dessa vida nós podemos de alguma forma receber, são guloseimas, que aparentemente são delícias, mas não servem para o sustento da nossa alma, e muitas delas vão nos fazer muito mal. Mas se na verdade o seu coração tem sede de justiça, de paz, de alegria, da verdadeira felicidade e de esperança, então você precisa da palavra de Deus. Você precisa de Jesus Cristo. É Ele quem traz essas coisas para nós, porque essas coisas não existem na terra. Paz, a paz que a terra dá, é passageira. É tão forte como uma bola de sabão. A esperança dessa terra é vã, não dura muito tempo, mas aquilo que Jesus dá é para a vida eterna. Jesus disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Então, neste momento, o Senhor te diz: eu tenho o que você precisa. Você não precisa se agitar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu tenho o que você precisa. E tudo isso que você tem não tem te satisfeito? Experimenta o que eu tenho. Eu tenho o que você precisa, Jesus diz para nós. No Evangelho de João, capítulo de número 4, no encontro lindo entre Jesus e uma mulher, conhecida como mulher samaritana, Jesus disse a ela: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, e se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma vida abundante, uma vida de paz, de esperança, de alegria, de comunhão com Deus. Essa é a vida que Jesus tem para nós. Não vamos trocar essa vida por coisas que essa vida pode dar, que este mundo pode dar, coisas que a terra pode dar. Porque no fim das contas, o que vai valer é aquilo que Jesus nos deu e não o que conseguimos ajuntar aqui nessa terra. Nós precisamos juntar tesouros que o ladrão não consegue roubar, tesouros que não se envelheçam, e colocar nas bolsas que também não se envelhecem, uma bolsa que só Jesus pode dar, e tesouros
que só das mãos de Jesus podem ser recebidos. Receba essa palavra para a sua vida e veja Jesus trabalhar na sua família, na sua casa, no seu casamento. Jesus tem cura para nós. Jesus tem vida abundante para nós. Jesus, Ele é o nosso verdadeiro alimento, o pão da vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e fique na paz.